Boa noite a todos. É para nós, comunistas de Amarante e também aqui representados, camaradas de Baião e Mar Canaveses e outros democratas aqui nesta sala, um enorme prazer e uma alegria em termos connosco esta noite Dr. Carlos Carvalhas. Eu passo a dizer algumas das passagens da vida política do Dr. Carlos Carvalhas, um homem licenciado em Economia na Universidade de Lisboa, aderiu ao PCP em 1969, foi secretário de Estado nos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º governos provisórios, deputado no Parlamento Europeu e membro do Conselho da Europa. No PCP sucedeu Álvaro Cunhal no cargo de secretário-geral, que exerceu de 1992 a 2004. Em 1991 candidatou-se à presidência da República, sendo derrotado por Mário Soares. A 8 de junho de 2005 foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo. Hoje temos um grande prazer em tê-lo na nossa terra, uma grande alegria, para levar a cabo um debate promovido pela CDU, ao nível local, que tem como tema central a soberania económica e financeira e as soluções para uma vida melhor. E penso que nada melhor do que passar a dar-lhe a palavra, mas antes gostaria também de, embora seja conhecida da maior parte das pessoas que estão cá dentro, de apresentar também aqui ao meu lado esquerdo a Lourdes Ribeiro, que neste momento também desempenha o cargo de deputada na Assembleia da República. Carlos Carvalhas, faça favor. Boa noite a todos. Queria começar por agradecer as boas palavras que me foram dirigidas, agradecer a vossa generosa presença, pedir-vos paciência porque o tema é que pode ser um pouco indigesto, falar de independência, falar de economia, de finanças, sobretudo num fim de tarde magnífico como este, em que os dias são grandes, mas já que aqui estão, então eu direi algumas coisas e depois naturalmente ficarei à vossa disposição, se assim o entenderem, para trocarmos algumas impressões e podermos aprofundar tal ou tal tema que entendam. Independência, soberania, sistema financeiro, situação económica, Rapidamente e com alguns traços somente chamar a atenção de que a crise em que estamos, podemos dizer que começou em 2007, a tal crise subprime dos Estados Unidos, que se estendeu a todo o mundo, praticamente a todo o mundo, devido à mundialização, sobretudo tendo o acento tónico na banca, no sistema financeiro, e com uma grande projeção em muitos países, especialmente nos países anglo-saxónicos, e também, agora voltando ao nosso país, no nosso país, porque se deu, neste espaço de tempo, aquilo que os economistas têm chamado a financiarização da economia, ou a financiarização das economias, que foi a estrutura da economia teve alterações substanciais. Diminuíram as atividades produtivas, a indústria, no peso do produto interno bruto, e aumentou fundamentalmente o sistema financeiro. Em Portugal, por exemplo, a estrutura teve uma modificação bastante grande. Não só em Portugal, mas em Portugal podemos dizer que em 1985, claro que sim, a indústria representava 28% ainda. O sistema financeiro, aqui esta parte do queijo. Em 2014 já temos isto.
as atividades financeiras, seguros, 20 e tal, 21%, e a indústria já só 15,5% na estrutura do PIB. Ora, esta finalização da economia, e como a crise teve o acento tónico nas finanças, naturalmente que isso teve grandes repercussões em todos estes países. E porquê a financiarização das economias? Porque houve as deslocalizações. A maior parte dos países, chamado centro, deslocalizaram as empresas para os países do terceiro mundo, China, Índia, outros, não é? onde o custo da mão de obra era mais barato, e deixaram os serviços e as atividades ditas de maior valor acrescentado no centro. Naturalmente que isto depois teve a fatura que é que está a ser paga. Esta crise na Europa degenerou depois aquilo que chamou uma crise de dívidas públicas. Porquê é que na Europa houve as chamadas crises de dívidas públicas e não houve, por exemplo, nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem no Japão? Porque os bancos centrais nesses países continuaram a financiar diretamente os Estados. E naqueles países, como por exemplo a Inglaterra, onde havia também nos estatutos algum impedimento em os bancos centrais financiarem diretamente os Estados, perante a crise, eles fizeram parênteses e financiaram diretamente os Estados. O que quer dizer que se o Estado tem falta de dinheiro para pagar salários, para cobrir as despesas da saúde ou do ensino, o Banco Central pode emitir moeda e faz um empréstimo ao Estado. É claro que isso tem que ter limites, porque ultrapassando, isto é, a massa monetária, se aumentar substancialmente e não corresponder a bens e serviços, o equilíbrio tem que dar-se sempre através do aumento de preços, da inflação. Ora, com a nossa entrada no euro, nós podemos dizer que metemos a raposa na capoeira. E porquê? Regressámos ao século XIX. Porque nos estatutos do Banco Central Europeu, por imposição da Alemanha, o Banco Central não pode financiar diretamente os Estados. Não podendo financiar diretamente os Estados, quando precisam de dinheiro, quando a receita para cobrir os seus déficits, têm que ir aos chamados mercados. Os mercados não são outra coisa que senão os bancos, as companhias de seguros e os grandes fundos de pensões. Evidentemente que os mercados não estão ali como os bancos centrais para emprestar dinheiro, estão para especular, para ganhar dinheiro. E se podendo torcer mais e ganhar mais, é claro que o fazem. E foi o que fizeram. E porquê que os Estados tiveram dificuldades e necessidade de irem aos mercados? Porque com a crise, a primeira resposta que deram, até por orientação da União Europeia, foi uma resposta de lutar contra a crise, contra umas políticas anticíclicas, isto é, lançar dinheiro na economia, injetar dinheiro na economia, para ver se conseguiam dinamizar a atividade no sentido de dar uma resposta à contração que estava a haver para gerar mais tarde receitas e cobrir os déficits. Mas não, esta orientação foi de imediato, passado por relativamente pouco tempo, invertida, e como a banca era de toda a atividade aquela que se encontrava em pior situação, embora eles procurassem cobrir, não é? Porque estavam cheios de lixo tóxico, lembram-se daquilo que os ativos praticamente não tinham valor, estavam sobrevalorizados, e a banca, por exemplo, a banca portuguesa e outras bancas na União Europeia estavam altamente endividadas. Claro que eles nunca dizem que a banca está endividada, estava alavancada, estava altamente alavancada no exterior. A desalavancagem e a capitalização da banca foi feita pelos Estados. Então, vamos lá ver se pomos ordem nisto, ver se percebemos, ou se eu sou claro no que estou a dizer. Porquê que na Europa? Ora, na Europa, vejamos o caso de Portugal.
E claro que isto é feito de tal maneira que a opinião pública não se apercebe. Não se apercebe que o grande servedouro do nosso déficit tem sido a banca. Isto não é nenhum elogio a quem se encontra em Évora. Há alguém que se encontra em Évora e que foi primeiro-ministro do nosso país e que na altura do seu governo, porque era o quadro em que vinha, a nossa dívida pública, contrariamente ao que as pessoas possam pensar, estava na média da União Europeia. A nossa dívida pública era praticamente igual à da Alemanha, à da França, à do Luxemburgo era um pouco menos, era inferior à da Bélgica, inferior à da Grécia. Então, o que é que se passou a seguir? Isto em 2007, 2008. O que é que se passou a seguir para a nossa dívida disparar? Foi porque o governo começou a gastar muito dinheiro na saúde, na investigação, no ensino? Não. Foi precisamente porque como houve a crise, houve a diminuição das receitas, houve aumento de alguma despesa social, desemprego, etc. E, no fundamental, porque se começou a transferir dinheiro de diversas formas para a banca. E a forma mais subtil, com a cumplicidade, naturalmente, do Banco Central Europeu, é a do financiamento dos próprios Estados. O Estado, para a sua atividade corrente, começou a ter mais necessidade, começou a emitir dívida, à medida que ia lançando dívida a 4, 5, 6, 7%, os bancos e os bancos portugueses compravam os tais mercados, ficavam com essa dívida, o Estado a pagar-lhe 5, 6, 7%, e eles iam ao Banco Central Europeu, depositavam a papelada e recebiam o mesmo quantitativo, na altura a 1%, depois a 0,5% e agora a 0,5%. Esta diferença de taxas de juros, quem é que a está a pagar? E que são milhões. Os contribuintes. Como? Os funcionários públicos, baixando-lhes o reformado, tal. No ensino tão humano, na saúde. É este o quadro, muito simples. Qual foi a resposta dada depois do governo à crise? Primeiro, política de austeridade, equilibrar a todo o preço os orçamentos de Estado. Não dinamizando a atividade económica para aumentar mais receitas. Não. Começou a pôr a bola de neve a girar ao contrário. Cortes, 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 à medida que há cortes, diminui a atividade económica, o poder de compra diminui a atividade económica, diminui as receitas, aumenta o déficit, toca fazer mais cortes e, portanto, é toda a bola de neve a andar ao contrário. Como, aliás, sempre o afirmamos e como a realidade veio a demonstrar. Estas chamadas políticas de austeridade, que eu contesto, porque acho que o termo austeridade não é neutro e foi bem inventado, tirar o chapéu a quem avançou com o nome de políticas de austeridade. Aqui bem perto, já o disse, portanto a repetir, aqui bem perto, o arcebispo de Braga, na altura até dizia que achava melhor o termo de sobriedade, porque de facto é um termo nobre, ser sóbrio, tanto uma pessoa austera, sóbria, tanto... E mesmo a austeridade também tinha uma conotação positiva, um indivíduo austero, um indivíduo... É claro que, porquê que não é neutro e as palavrinhas, quando nos começam a ser introduzidas pela comunicação social, pelos artigos, parecendo que são inofensivas, nos estão a fazer a cabeça indiretamente? Porque reparem, quando eu estou a dizer que é política de austeridade, estou já a abrir a porta a uma outra linha ideológica que é a da minha responsabilidade. Nós não fomos austeros. Andamos a viver acima das nossas possibilidades. Quem é que andou a viver acima das suas possibilidades? Os trabalhadores? Os pequenos e médios empresários? Eu só conheço uma entidade que viveu acima das suas possibilidades, que foi a banca, como aliás veio a demonstrar.
Aí eu afirmei-o logo, em 78 disse isso. Como, aliás, agora é clarinho. Quem é que andou a viver acima das suas possibilidades? A banca emprestou alguma vez algum dinheiro a alguém sem ver se ele tinha possibilidades de pagar? Sem pedir garantias? Que eu saiba, não. Mas a austeridade abre logo esta porta. Depois, permite calar a boca a quem contesta. Se eu estiver num debate, o moderador pode-se dirigir a mim e dizer-me assim: oh, está bem, mas diga lá, Dr. Carlos Carvalhais, qual é a alternativa às políticas de austeridade? Mas se eu lhe chamasse aquilo que elas são, que são políticas de concentração da riqueza, que é o que se tem verificado, é que as políticas têm levado à concentração da riqueza, a mais ricos, e os ricos cada vez mais ricos, ele não tinha o desplante de se virar para mim, por exemplo, neste caso concreto, e dizer assim: oh, Dr. Carlos Carvalho, e qual é a alternativa às políticas de concentração de riqueza? Acham que eles me fariam a pergunta? Não faria, de certeza. Portanto, estão a ver, os termos não são neutros e muitas vezes nos procuram levar à admissão posterior de linhas de propaganda subtis em que nós, naturalmente, cada um com a sua atividade, vai absorvendo, porque não tem possibilidade de estar a meditar, de estar a refletir, e, portanto, vão-nos fazendo as cabeças. E depois, a certa altura, a gente diz assim: eu penso pela minha cabeça. Pois pensa. O que muitas vezes não sabe é que a nossa cabeça já foi feita por uma série de argumentos. Isto é, aliás, em tudo. Podíamos passar aqui a noite toda a falar sobre esta questão da linguagem, não é? Há muito tempo que nas empresas praticamente se pode dizer que se aboliu o termo trabalhador. São colaboradores. Colaboram no trabalho, mas não colaboram nos lucros, não é? São colaboradores, não é? Aliás, eu ainda antes de 25 de Abril, era eu diretor financeiro aí de uma grande empresa que estava ligada aos Melos, era a Profabril, e recebi lá um boletim da CUF, e havia o Jorge de Melo, com o risquinho ao lado, tal, 25 anos de empresa e tal. Depois os outros desgraçados com os mesmos 25 anos de empresa, com a cara toda escavacada e tal, malta a parar e tal. Eram todos colaboradores da CUF, não é? Todos colaboradores da CUF. Os termos, é assim, claro que há termos que caem em desuso, não é? No século XIX dizia-se que a senhora fulana de tal pariu, pois ninguém diz pariu, ele diz dar à luz, não é? Ou o outro, também na tropa, dizia alça lá a pata, ninguém diz, isso é um animal, não é? E eu assisti a isto, portanto, a um padre espanhol, em São Pedro do Sul, na Semana Santa, fazendo uma grande intervenção, falando mal português, exatamente indo ao vernáculo, ainda disse: o Nosso Senhor levou tantas talas naquele sagrado focinho, porque focinho era o termo. Bom, mas entrando, portanto, deixando a linguagem, portanto, e a maneira e a sua utilização, a resposta, portanto, foram chamadas políticas de austeridade. Depois, a seguir às políticas de austeridade, contudo, foi a chamada política de exportações, tudo para as exportações. Deixar o mercado interno com aquela ideia de que temos que, sobretudo, valorizar as empresas que produzem produtos que possam nos mercados exteriores competirem. São chamadas empresas de produtos transacionáveis. É claro que as exportações são importantes, mas se nós não caminharmos nas duas pernas, no alargamento do mercado interno, o que acontece é que isto começamos a andar com uma perna manca, como aliás se veio a verificar. Como nenhum dos países quer aumentar os salários, estão todos a procurar sair da crise pelas exportações. Mas como esta crise foi uma crise chamada sistémica, devido à mundialização, foi uma crise que apanhou todos os países estão a procurar sair, todos estão em crise, estão todos a procurar sair pelas exportações. Como não se exporta para a Lua nem para Marte, isto é limitado. Porque a crise do capitalismo, que é cíclica, para além de uma crise estrutural, é sempre uma crise que decorre a uma determinada altura, porque isto está a dar lucro, faz uma empresa também neste setor. O outro do lado vê, também faz a mesma empresa. E chega a certa altura, há uma sobreacumulação, não é, de
capital fixo e de sobreprodução que não corresponde ao consumo líquido das massas. Não é que as sociedades sejam satisfeitas. O que não há é liquidez nas massas para poderem absorver aquela atividade produtiva. Então é preciso dar-se o equilíbrio. O equilíbrio dá-se com o quê? Com as falências, com as fusões, com as concentrações, com a crise. Como é que esses países depois procuram sair da crise? Se ao lado há um país que não está em crise, procuram baixar os salários, baixar os preços, procurar começar a aumentar a procura por aquele lado, vender para o país que está com maior poder de compra. Mas como aqui a crise é uma crise sistémica, a situação é difícil de ter uma resposta. Claro que as crises, por exemplo, a crise de 29-30 teve uma solução. Foi a Guerra Mundial. Mas mesmo uma guerra na periferia não dá, é preciso ter uma guerra no centro. Mas como uma terceira guerra mundial é capaz de ser a última, a saída desta crise é muito lenta e complicada. É por isso que nós continuamos desde 2007 a patinar. Não é? Há uns países, os Estados Unidos, que cresceram um bocadinho, mas já estão outra vez. Não é? A própria Alemanha também patina, e tanto num quadro difícil de uma crise típica do capitalismo. A outra resposta para equilibrar os orçamentos foi as privatizações, não é? Privatizar tudo, e a preço de sol, não é? E aqui entra a questão da independência nacional, não é? Porque quando o Portas pôs lá o relógio de cuco, então saiu agora a Troika e tal, adquirimos, reconquistamos a nossa independência. Nada. Nós estamos hoje cada vez mais dependentes do que estávamos. Mais dependentes, com um aparelho produtivo mais fragilizado e numa situação económica mais difícil. Não é? Com as privatizações, as pessoas não fazem contas, pensam, mas tanto faz ser de A como de B. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: as empresas públicas, as empresas que estavam nacionalizadas e que foram privatizadas, e nós afirmávamos logo, quando começaram as privatizações, que mais tarde ou mais cedo cairia na mão do estrangeiro. Foi o que sucedeu. Logo a seguir, se fizermos um rastreio histórico, verifica-se que as empresas são privatizadas e de imediato diminuem substancialmente os impostos pagos ao Estado. Depois passam para a mão do estrangeiro, começam, por várias maneiras, a sair com os lucros para o estrangeiro. Ninguém faz contas. Mas sabem quanto é que sai de lucros e dividendos? Aqui há uns anos, o Basílio Horta, já tive a oportunidade também de o dizer, o Basílio Horta, na última reunião do AICEP, que antes de sair, depois ele agora é atual Presidente da Câmara de Sintra, afirmou, porque na altura era difícil fazer os cálculos de ter a informação, que por cada 1.000 euros de lucros das empresas estrangeiras ficavam cá 19 euros. Desde 1996 até agora, contas feitas, já saiu mais dinheiro do nosso país, portanto, entre dividendos dos lucros e se juntarmos os juros que estamos a pagar, já saiu mais do que tudo o que entrou da União Europeia. Já ultrapassa em mais 25 mil milhões. Portanto, já se fica a ter uma ideia do que é, do como está a nossa soberania, a nossa independência. Nós perdemos a soberania em relação à emissão de moeda. Hoje até praticamente em relação ao orçamento. O Banco Central Europeu não financia diretamente os Estados. E como estamos a entregar praticamente as nossas grandes empresas ao estrangeiro, é o dinheiro que sai cada vez mais. E como o poder político está subordinado ao poder económico, cada vez mais esse poder económico, nas mãos do estrangeiro, vão mandando em Portugal e vão determinando as políticas em relação ao nosso país. Não tenhamos dúvidas nenhumas sobre isso. Aliás, em relação às privatizações, é significativo que hoje
começam a aparecer os arrependidos, não é? Eu naturalmente que eu não os vou amassar com leituras de textos, mas chamar a atenção para 2 ou 3, muito rapidamente. Por exemplo, o senhor Luís Todo Bom. Luís Todo Bom, como sabem, foi deputado, ministro, um homem do PSD, tanto ligado, acaba por dizer o seguinte: a tragédia das privatizações. E termina com isto: chegamos à situação atual, uma tragédia nacional, sem empresas de referência, com capacidade de inovação, de desenvolvimento tecnológico, de afirmação internacional, que possam funcionar como escolas de engenharia e de gestão. Os nossos filhos mais promissores terão de emigrar por ausência de empresas onde aprendam e cresçam profissionalmente como nós próprios tivemos. E depois termina este artigo: teremos de viver com este peso nas nossas consciências. Terão de viver. Portanto, isto no Jornal de Negócios, um artigo de opinião, segunda-feira, 2 de março. Não estou a inventar. Aqui o Nicolau Santos, no Expresso, dá uma no cravo, outra na ferradura, neste caso tenho dito deu no cravo, num artigo de O Desmanchar da Feira, diz que país é este onde as grandes empresas determinantes estão na mão do estrangeiro. Portanto, e começam a analisar nos seguros, na banca, na energia, praticamente todas as grandes empresas vão concentrar estão já nas mãos do estrangeiro. O que não acontece, como diz o Todo Bom, não acontece nem em Espanha, nem acontece na Itália. E até, mais recentemente, ainda foi esta semana, um diretor, Luís Villa-Lobos, editor de Economia do Público, veio dizer onde falharam as privatizações, mas acaba por começar por logo dizer 40 anos após as nacionalizações e cerca de uma década e meia de reprivatizações, depois, e cerca de 40 e década e meia de reprivatizações, o balanço de todo este processo é, infelizmente, negativo. Bom, e depois pintar aqui com todas as cores negativas, isto vale a pena ler, porque é de facto um ato de contrição. Eu não vos vou aqui amassar tanto com a leitura disto, mas só para dizer, isto começa, naturalmente, a ser tão claro. Não é? Em relação à banca, é claríssimo também. Não é? Aqueles que disseram que com as privatizações vamos ter empresas muito melhor geridas, com muito maior eficiência, o que será bom para as economias, o que será bom para as pequenas e médias empresas, viu-se o que é que se deu. Mesmo os novos bancos, o BPN, não é? O Cavaco Silva podia falar sobre isso, e todos os amigos do PSD, não é? O BPP, todos eles, agora até o Espírito Santo, não é? Até o Ricardo Santo, também. Bom, e é neste quadro que, com a maior dos descaramentos, o Portas, não é? E a companhia ainda falam que recuperamos a nossa soberania, a nossa independência nacional. Aliás, o que vamos ter doses múltiplas de propaganda diária. Chamando a atenção para algumas mistificações, muito rapidamente, dizer só o seguinte: nós vamos assistir até ao fim do ano, praticamente trimestre em trimestre, como este ano vamos crescer a 1,6%, 1, qualquer coisa por cento, é de que estamos a crescer, a economia está melhor, estamos no bom caminho. Quando a economia cai, não é? E cai substancialmente, depois basta um pequeno investimento para haver crescimento.
Se eu fizer uma fábrica de cerveja na Alemanha, o produto interno bruto praticamente nem mexe. Mas se eu fizer uma fábrica de cimento ali na Guiné-Bissau, é ter um crescimento de 5%. Nós caímos desde a assinatura lá do Pacto de Agressão 6,5 pontos. Agora vamos percorrer a imagem dos degraus. Descemos 6,5 degraus. Este ano vamos subir 1,5. Fantástico! Estamos melhor! Estão a ver? Estamos melhor! Estamos a subir! Estamos lá no fundo. Só chegaremos aos 6,5 em 2018, se tudo correr bem. Não correrá. Em 2018. E quando chegarmos cá acima, temos de nos lembrar que estamos num nível em que estávamos quando entrou a Troika. Mas quando entrou a Troika, nós já estávamos numa situação muito má. Já tínhamos tido o PEC 1, o PEC 2 e o PEC 3. Mas estamos melhor. Ainda se podia dizer, e era um argumento, dizer, bom, nós de facto caímos, isto tudo, foi a crise, mas isto foi para agora podermos crescer mais saudáveis, com uma estrutura produtiva mais robusta. Mas não. Como o que houve foi a destruição da atividade produtiva, o nosso aparelho produtivo está mais enfraquecido. De tal maneira que, ao aumentar um bocadinho o poder aquisitivo das massas, pelo aumento de salários, pelo aumento das pensões, pela melhor distribuição do rendimento nacional, o que é que se verifica? Verifica-se imediatamente o aumento de importações, porque não há substituição de importações. E, portanto, aumenta o consumo, aumenta a importação. Portanto, desequilíbrio da balança comercial. Portanto, todas estas mistificações. Não é? E num quadro de uma dívida, que é um garrote, incomensurável. Nós estamos a pagar os serviços da dívida de taxas de juro, você sabe, aproxima-se dos 9 mil milhões de euros. Ora, 9 mil milhões de euros é aquilo que nos custa tudo o Ministério da Saúde. É como se tivéssemos 2 Ministérios da Saúde, tudo aplicado. Para termos uma ideia. É impagável, claro. Eles podem dizer, não, a dívida é pagável, é sustentável. Pode ser sustentável. Se continuarmos... Os hospitais são como estão. O ensino como está. A imigração... Corte os salários. Corte a forma. Mas a dívida é sustentável. Pois é, estamos a sustentar os alemães, os franceses, os italianos, a banca alemã, a banca francesa, a banca portuguesa. Pois estamos. É sustentável. Não, isto é insustentável. É impossível sair-se disto sem dar uma resposta ao problema da dívida. Mas podia-se já dizer, bom, mas ela vai diminuir, ela está... Não, a previsão é chegarmos a 2020 e estamos a pagar, e pagaremos cerca de 60 mil, teremos pago cerca de 60 mil milhões de euros. A dívida tem aumentado. Mas se ouvirmos o Portas, por exemplo, eu estou a falar o Portas porque é o que aparece mais como porta-voz das economias, então, com o outro também, com o Ministro da Economia, que também é um bom aldrabão, os dois em competição, não sei quem é que ganhará. O Portas disse sempre, ainda há 2 dias, estamos a pagar a dívida ao Fundo Monetário Internacional, enquanto os gregos estão falidos e não vão pagar a dívida ao Fundo Monetário Internacional, Portugal está a pagar a dívida ao Fundo Monetário Internacional. Aí está. Então, se está a pagar a dívida, a nossa dívida deve ter diminuído. Mas ela aumentou. Então, explique lá isso. É que não estão a pagar dívida nenhuma. O que estão a fazer é transferir dívida. Isto é, como as taxas de juros têm baixado, estão a fazer, e bem, logo têm datas para isso, pagam a dívida e, ao mesmo tempo, contraem a nova dívida, mas a uma taxa de juros menor. Portanto, é o rolemã da dívida, a dívida mantém-se,
mas com uma taxa de juros menor. Não estou a pagar nada. Qual pagar? Se estivesse a pagar, ela diminuía, não diminui. Infelizmente, como tem havido, continua a haver déficit, continua a aumentar. Não. É estabilidade. Não é? E as pessoas estão distraídas, já estão a fazer alguma coisa, pá. Os outros deixaram aquilo tudo endividado e já estão a pagar a dívida. Não. Procurando fazer a cabeça às pessoas com meias verdades e, sobretudo, com uma grande aldrabice, ou com uma aldrabice pegada. Neste quadro, camaradas e amigos, como é que nós podíamos dar resposta a isto? Nós não saímos da crise, nem damos uma resposta. Podemos ter um ano um bocadinho melhor, mas depois isto serão mais 10 anos de estagnação sem, primeiro, dar resposta a esta questão da dívida. O país não se consegue desenvolver, continuando a pagar 9 mil milhões de euros de serviços da dívida, não se aguenta. Não há solução para isto. Não se consegue também ter uma política de expansão económica sem resolver o problema do euro. O euro é uma moeda simpática, é evidente que nós gostamos de ir à Espanha e não ter que estar a trocar de divisa, mas é uma moeda cara, é uma moeda feita à imagem e semelhança do marco para a Alemanha e não para Portugal. A nossa estrutura produtiva muito dificilmente se encaixa no euro. E, portanto, esta questão do euro é uma questão que tem que ter uma resposta, tem que ter uma saída, tem que ter uma resposta, porque os países da periferia, e designadamente Portugal, a Grécia, e direi mesmo a Espanha, direi a Itália e direi a França, terão muitas dificuldades em aguentar uma moeda que se aproxima, que tem estado sempre, e a sua tendência, acima do dólar. Certamente alguns lembrar-se-ão ainda que antes de entrarmos para o euro, o dólar estava aí a 20 escudos, 25 a 25 escudos, não é? Agora imaginem o que é, de repente, sem nós termos mudado a nossa estrutura produtiva, nós passamos a ter uma atividade produtiva em que o dólar vale menos que o escudo. Não é? Isto em termos comparativos. Antes de entrarmos para o euro, nós precisávamos de 20 e tal escudos para comprar um dólar. E agora, em termos de escudo, como estamos no euro, com um escudo compramos mais do que um dólar. Mas a atividade produtiva não melhorou, foi o que pensa, nem a competitividade. E nós competimos muito pelo preço. Portanto, isto pesa, além de que o euro, as pessoas só raciocinam muitas vezes, ou só levantam a argumentação das exportações, das importações, mas nunca levantam esta questão, como há um bocado chamei a atenção, que é a de emissão de moeda. Como nós não emitimos moeda, temos que ir aos mercados. E isto é regressar ao século XIX. Quem pegar no Oliveira Martins, no historiador Oliveira Martins, pode ver o que era o século XIX, com as falências, as corridas aos bancos, etc, etc. Estávamos nas mãos dos ditos mercados. E os mercados não estão a olhar para os nossos lindos olhos. Não é? E porquê que uma parte da dívida nós entendemos que ela não deve ser paga, ou que deve ser negociada com os credores? Porque é uma dívida pura e simplesmente especulativa. Nós tínhamos, antes de 2007, tínhamos taxas de juro que o nível das nossas taxas de juro efetiva era, espante-se, inferior à da França. E porquê que depois, em 2008, começaram a atingir 5, 6, 7, igual aquelas brincadeiras? Porquê? Porque os mercados começaram a especular. Porque houve a rarefação de dinheiro, começaram a especular. Então, e neste momento, porquê que as taxas de juros baixaram outra vez? Porquê? Porque o Banco Central Europeu resolveu intervir. O Banco Central Europeu começou a fazer aquilo que se chama o quantitative easing, isto é, começou a comprar dívida pública, não diretamente aos Estados, mas no mercado secundário, indiretamente à banca. Mas como está a comprar todos os meses lança no mercado bilhões de euros, todos os meses, e está assim, e diz que vai continuar, o que acontece? Os mercados deixaram de ter possibilidades de ganhar dinheiro, e portanto as taxas de juros afundaram-se. Então, mas porquê que não fizeram isso? Porque quando eles começaram logo a especular,
o Banco Central Europeu não fez isso. Se tivesse feito isso, nós tínhamos continuado com as taxas de juros que tínhamos. Então, a fazermos as contas. Se nós continuássemos com as mesmas taxas de juros, tínhamos pago X. Como não continuámos, pagámos Y. Então, a diferença entre X e Y não deve ser paga por nós. Deve ser paga por quem? Devia ser paga pela Alemanha, pela Sra. Merkel, que se opôs a estas medidas que agora estão a ser tomadas, ao Sr. Sarkozy, né? E ao respectivo diretor do Banco Central Europeu, na altura, que também se opôs. Não é aos portugueses, não é? Creio eu, acho que isto é uma evidência. A terceira questão é que também não damos resposta sem aumentarmos a nossa produção. E para aumentar a nossa produção, nós precisamos de alargar o mercado interno, substituir importações, industrializar o país e termos alguma proteção numa fase inicial. E, portanto, este é um quadro que dificilmente terá uma resposta sem, naturalmente, um quadro de negociação. Assim como a relação ao euro. Nós não somos aqueles que dizemos, saia-se do euro. Podemos sair porque em relação ao euro, pode-se sair unilateralmente, com todos os problemas que isso tem. Numa questão, pode-se negociar. E depois há aqui muitas soluções técnicas, várias soluções, não é? Portanto, em relação ao euro. Mesmo dentro do sistema, aqueles que defendem, e que, no ponto de vista técnico, no meu ponto de vista, tem bastante cabimento, que era os países regressarem à moeda nacional, portanto, a França com o franco, Portugal com o escudo, a Espanha com a peseta, e haver o euro para as transações internacionais. O que dava, portanto, garantia, evitava a especulação e facilitava também todas as trocas e mesmo as saídas do turismo, etc, etc. Bom, mas este é um quadro que... Isto é uma questão de tempo. Vamos lá chegar. Ninguém falava da crise do euro. Falei eu, falámos nós, andámos a pregar para o deserto sozinhos. É dizer, então, quando vier o abastecimento na altura, é evidente que quando as ideias estão feitas e a vaga é uma só, quando o indivíduo fala de qualquer coisa, parece que o marciano, olha, é um comunista, olha, um marciano, vem um gajo de Marte e tal. O gajo aterrou agora com isto. E é evidente, muitas vezes, mesmo quando o comboio vem, as ideias estão feitas, a televisão, a rádio, todos os comentadores, fica zoado, o pessoal todo está com a cabeça feita. Não é? Se uma pessoa se põe à frente, é atrocidade. Neste caso, o melhor é pegar de cernelha, de um bocadinho de lado, e deixar passar algum tempo, e então depois avançar. Porque senão, mesmo que seja justo, é atrocidade. As pessoas nem sequer compreendem, nem sequer percebem. Né? E, portanto, isto, do ponto de vista político, também há que ter atenção à maneira como se colocam as coisas. Não é? Depois, em relação ao investimento, a resposta que este governo deu foi quebrar o investimento brutalmente. Ora, sem investimento não há atividade produtiva futura. Nós regressamos anos e anos e, portanto, não havendo investimento, não há atividade produtiva, não há emprego. Depois procuram, em relação às questões sociais, em relação ao emprego, o emprego é uma das variáveis mais mistificadas, porque, como se sabe, que é um número muito carregado socialmente, que na opinião pública tem um grande peso. A própria União Europeia inventou uma contagem, uma estatística do emprego, que é uma autêntica vergonha, não é? E depois tem lá, ainda diz, há o emprego em sentido restrito, o desemprego em sentido restrito e o desemprego em sentido lato, mas só avançam com o sentido restrito. No sentido restrito, aquele que trabalhar por 2 horas, tenha trabalhado 2 horas antes, na semana, uma semana de 40 horas, se quiser. 38 horas não trabalhou 2 horas. No inquérito, se fizer o inquérito na semana anterior, conta como empregado. Fantástico. O pessoal que está nos cursos de formação entra como empregado.
e anda de curso de formação, como um conhecido meu, que está desempregado já há 3 anos, já fez 2 ou 3 cursos e agora propuseram-lhe mais um curso de inglês. Ele disse, mais um curso de inglês. Fantástico. Mas a União Europeia, mesmo em relação a esta crise, multiplicou as verbas para a formação profissional. Nunca houve um volume tão grande de pessoal nos cursos de formação profissional. Em relação ao tempo de Sócrates, que já era muito, praticamente quintuplicou, 5 vezes mais. Mas é evidente que isto é para mascarar. Quando queremos olhar em relação ao mercado de emprego, a situação real é ver o que foi destruído de emprego. O número de empregos que existiam na altura, por exemplo, na altura em que se assinou a Troika, e o número de empregos que existem neste momento, a diferença é só isso. São menos 500 mil empregos. 500 mil empregos. Não é? Uma realidade. Aliás, no ponto de vista estatístico, está estudado que se não houver um crescimento de 2%, não há criação líquida de emprego. Portanto, pode-se criar, no ponto de vista estatístico, com estas habilidades, e portanto o desemprego está a diminuir, mas isto é estatístico, a realidade não se altera. Eu estou farto de dizer, se eu quiser atravessar ali, eu posso dizer teoricamente, arranjar para aqui uma série de teorias, a tentar-vos explicar se consegue ultrapassar aquela parede. Mas como a realidade é dura realidade, eu depois, se for tentar ultrapassar a parede, parto a cabeça, como é evidente, não é? E, portanto, e com eles é a mesma história. Portanto, eles podem criar estas ilusões, etc. Mas a realidade não se altera, infelizmente. E como não se altera, o desemprego continua a ser um flagelo e, infelizmente, vai continuar, porque não há uma resposta económica em relação a isto. Bom, e este é o quadro em que nos encontramos. A saída é fácil? Não, não é fácil. Mas não há outra solução. Porque ou nós continuamos neste quadro e podemos crescer um bocadinho, porque este ano é um ano de eleições, porque este ano há a conjugação de uns fatores que vão desaparecer. O preço do petróleo baixou substancialmente, há a intervenção do Banco Central Europeu que fez baixar as taxas de juros, não é? E simultaneamente com a baixa das taxas de juros o euro também baixou, não é? Mas isto é conjuntura. Portanto, isto pode-se aguentar mais uns meses, daí pode dar a ideia para os foguetórios que estamos a crescer, estamos a ficar melhor, mas se olharmos mesmo para as previsões de alguns institutos um bocadinho mais sérios, vemos que logo a seguir entramos outra vez nos crescimentos de 1%, 0,5%, outra vez na estagnação. Foi, aliás, o que se deu desde que entramos para o euro. O euro, de facto, é uma moeda simpática. Mas nós, desde que entramos para o euro, subimos alguns anos, mas a média, qual é que foi? Crescimento. 0. Portanto, 10 anos perdidos. Um decénio perdido. Este é a realidade. Não sou eu que eu estou a inventar. Desculpem lá, já foi muito longo, mas só para terminar, pela minha parte nesta fase, dizer que nós estamos mais dependentes, com uma soberania muito mais alienada, muito mais dependentes do diretório das grandes potências, com as grandes empresas na mão do estrangeiro e com o sistema financeiro cada vez mais também na mão do estrangeiro. O que significa que não só a independência formal está nas mãos do diretório das grandes potências, como também o poder económico e o poder financeiro cada vez mais nos centros de decisão externos. Espanha, China, França, Alemanha. Ficando em Portugal aqui, algumas pequenas e médias empresas e, portanto, os trabalhadores portugueses aqui a servirem e a trabalharem para o estrangeiro, como subcontratados ou como trabalhadores de empresas estrangeiras. A isto nos chama um país independente,
Pode-se chamar tudo, mas é um país dependente e, na minha linguagem, um país dominado, porque há os dominantes e os dominados. Um país que, antes do 25 de Abril, era um país colonizado e colonizador, e que agora, no fundamental, é um país colonizado. E que, naturalmente, precisa de sair disto. E só sai disto através da intervenção e através da luta. Terminei. Muito obrigado. Bem, posto isto, os dados estão lançados e vamos entrar num período de perguntas e respostas ao camarada Carlos Carvalhas, que acabou de fazer aqui uma intervenção brilhante, em minha opinião, e eu, se calhar, para lançar já qualquer coisa, eu queria colocar uma questão ao camarada, que é: qual a opinião acerca da orientação política da Grécia nesta altura? Posso responder já? Eu há pouco já afirmei, a minha opinião é que a Grécia não pode ter duas negações. A Grécia, isto é o partido que está no poder, não pode dizer não à austeridade e não à saída do euro. Isto é a quadratura do círculo. Na minha opinião, claro que poder-se-á dizer assim, bom, mas eles são pela saída do euro, mas não podem dizê-lo porque a opinião pública ainda não está feita, ainda não tem a cabeça feita para a saída do euro, porque a maioria da população é a favor do euro, mas têm que começar a fazê-lo. Agora, todas as opiniões emitidas antes da crise grega, por o Varoufakis, que ele tem até um pequeno opúsculozinho, é a resposta a esta crise dentro do euro. Portanto, ele ainda sonha com isso. No meu ponto de vista, acho que está errado. Aliás, um economista conhecido francês, o Sr. Sapir, aqui já há uns meses, dizia o melhor que fazia o Tsipras era demitir o Varoufakis. Era uma afirmação chocante, porque ainda era uma altura, portanto, ele ganhou o seu prestígio, tanto pelas suas afirmações, e ele quando disse aquilo, mas depois explicava porquê. É isto, não pode haver duas negações. É claro que, no meu ponto de vista, a Grécia já podia ter tomado uma ou outra decisão que lhe era favorável. Também este economista, Sapir, chamava a atenção que logo no primeiro momento de aflição da Grécia do não pagamento, o Banco Central Europeu também ficou um bocado desnorteado e fez uma proposta que foi a proposta de a Grécia tomar a posição que tomou Chipre, com o acordo do Banco Central Europeu, que era introduzir por um determinado período o controle de capitais, para evitar a saída de dinheiro e, neste caso, o Banco Central Europeu, o Banco Central grego, tal como o Banco Central cipriota, poder emitir moeda. Se eles tinham aceito isto, estavam numa posição negocial muito mais forte, porque não tinham a pressão interna de falta de dinheiro, porque podiam emitir moeda para pagar os salários, para naturalmente financiar o setor público, saúde, etc, e até gasto. E com o controle de capitais, também tinham o controle em relação à saída de capitais, da banca, etc. Então era uma posição de dizer agora nós não temos dinheiro para pagar, vamos lá ver isto, como é que se resolve o assunto. Eu creio que perderam esta grande oportunidade. Eu estou totalmente de acordo com esta tese do Sapir. Mas quando o governo veio dizer, vejam, o que está a suceder com os gregos nem sequer conseguem pagar ao Fundo Internacional, nós pagamos. Bom, já disse que nós não estamos a pagar nada, estamos a trocar de dívida. Mas é preciso dizer a estes senhores que os gregos, num quadro muito mais difícil, porque foram primeiro muito mais castigados, que foram os primeiros a levarem com as medidas de austeridade, pelo menos tiveram a coragem de enfrentar
a União Europeia, independentemente dos resultados. E que estes senhores, este governo, teve um ministro que andou no beijamão, tem uma ministra das Finanças que é uma moça de recado, descarada naturalmente, mas é uma moça de recado, e que continua com a cela vergada em relação ao Sr. Schäuble, ao ministro das Finanças alemão. E resta saber o que é que isto vai dar. Eu, para mim, e há uns camaradas nossos que têm estudado o caso da Grécia com alguma minúcia, e já, portanto, seguramente há 2 meses, num daqueles bilhetes que esse camarada emitiu, um conjunto, ele dizia que, contrariamente ao que estava a dizer à altura de que a Grécia ia entrar de default, ele disse que a União Europeia ia ver se os assava em memorando e que ia fazer tudo para ver se aguentava com um golpe aqui, um golpe ali, até quase ao fim do ano, para passar estas eleições que se estão a verificar. Ainda não se tinham verificado na Inglaterra, na Espanha, portanto, em Portugal, etc. E é isto que estamos devido a assistir. Não quer dizer que isto não arrebenta, mas até agora tem sido isto. Portanto, neste jogo, e os gregos só têm, de facto, no quadro a que chegou, dificilmente terá outra solução que não seja ou a renegociação da dívida, puxamos depois o que quiser, arranje-se uma terminologia para salvarem as faixas todas e mais 3, não interessa, ou então o default e a saída do euro. Não há outra, não estou a ver a terceira via. A terceira via é esta que estamos a ver, que é o prolongamento, não é? É os gregos continuarem a dizer, está tudo a correr bem, então. Eu acho que foi inteligente também agora a última posição que eles tomaram. Nós já fizemos o nosso trabalho, nós já cedemos o que tínhamos a ceder, aqui para a frente não cedemos mais. Agora cabe a vocês fazerem, procurar ganhar a opinião pública, não só a deles, mas também tanto a europeia, para o confronto que inevitavelmente se vai dar. E procurar também criar divisões na Europa e divisões entre eles. Não é? E também colocar a dita social-democracia. Lá estão o Sr. Hollande, o Sr. Petit Hollande e o Sr. Renzo, de Itália, são duas boas abstrusos, a ver se tomam também uma posição minimamente séria, não é? Porque são ali dois sociais-democratas de primeira linha, de primeira água. É isto. No outro dia, num debate que eu assisti também sobre esta problemática do euro, da nossa saída, da renegociação da dívida, portanto, todas estas questões que nos preocupam e de que maneira, havia um dos oradores desse debate que dizia isto: sem a saída do euro, portanto, com todos aqueles problemas que nós teremos no momento da saída, se não for de uma forma negociada, portanto, se os grandes não quiserem, nós tivermos que sair assim, ou eles próprios nos expulsarem, porque também pode acontecer isso, mas dizia esse orador, que era um economista também, que não há nenhum país que consiga aplicar políticas de esquerda estando neste euro, estando com este tratado orçamental. Portanto, eu acredito que com muita dificuldade, mas eu acredito que é por aí, e se a Grécia tiver a coragem para sair, pois certamente depois será mais fácil os outros também abraçar esta ideia, porque se ela foi, e nós temos aqui, ouvimos, e todos nós nesta sala, de uma forma ou de outra, estamos conscientes disto, que nunca defendemos a entrada para o euro, sempre foi um problema, mesmo aquela pessoa não precisa ter curso nenhum, aquela pessoa que vive no campo sabe perfeitamente, porque ela percebeu que no dia que passámos para o euro as coisas passaram a ter outro preço, a vida começou a ser mais difícil. Portanto, os economistas, é evidente, sabem não explicar, mas a pessoa, o popular, a pessoa que vive ali no campo, que tem a sua vida tão simples, também sabe explicar isto, também sabe dizer, e dizem, todos nós certamente já ouvimos,
que o euro foi das piores coisas que aconteceu. Portanto, espero que tenha ajudado também para nos esclarecer a presença do camarada Carlos Carvalhas. Mais uma vez, muito obrigada por todos, muito especial às pessoas que estão presentes que não são do Partido Comunista Português, porque isto era uma iniciativa da CDU, mas aberta a toda a comunidade, mas já sabemos que falar destas coisas acabam por ser sempre um bocadinho chatas, maçudas, e por isso não tivemos, se calhar, tantas pessoas como merecia o tema, mas é isto, nós estamos habituados todos que quando é necessário pararmos para refletir, para pensar, para emitir a nossa opinião, as pessoas são bem menos de quando é para assistir a um despique de bombos ou outra coisa qualquer. Portanto, bem-ajam, muito obrigada, obrigada. Outra coisa, sábado temos a marcha da CDU, a Marcha do Povo na rua, por isso há autocarros. Quem ainda não se inscreveu e pretende ir, façam isso, porque era importante nós estarmos muitos na rua, todos aqueles, bastava lá que lá estivessem em Lisboa, todos aqueles que não concordam com esta política, que se sentem vítimas desta política, e certamente que vamos ter, sem dúvida, uma grande marcha no dia 6 de junho. Eu sei que em Amarante é difícil, temos as nossas festas, as festas de Amarante, mas as festas para o ano há outras e pode não haver uma outra marcha, portanto, era de aproveitar mesmo a marcha. Obrigada.